Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos pelo menos. Viagem, necessariamente, e o segundo assunto, quem define, quem determina é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes eu cumprimento o meu parceiro de jornada. Fala, Rodrigo Possato. Tudo bem, Sheila? Tudo certo. Mais um episódio do Conexão Viagem, nosso programa que está nas principais plataformas de podcast, está na televisão, está no streaming, está em tudo que é lugar. Entra lá no YouTube, Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18, episódio novo para você. E olha, esse videocast só existe graças aos nossos bons parceiros. Gol, inteligência faz a gente voar. Localiza, simplifica e vai. E também Simbora Store. Acesse lá simborastore.com.br e comece a carimbar suas memórias de viagem. Simbora? Simbora apresentar a nossa convidada de hoje, que é dona de uma das vozes mais lindas da atualidade na música brasileira. É cantora, mas é compositora. E eu tenho certeza que você aí, ó, já ouviu, já cantou junto. Eu tô falando de Ana Canhas. Ai, que delícia te receber. Eu que tô feliz. Que gostoso. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom. De estar aqui. Obrigada por ter vindo, Imagina, viu? um prazerzaço. E aqui a gente vai batendo uma bola, contando um pouco da sua carreira, mas um pouco das suas viagens também pelo Brasil. Sim. Aliás, você tá virada, né? Eu tô virada. Vindo de uma viagem. Eu tô viradaça de Fortaleza. A gente voltou de madrugada, a gente fez show ontem lá. E pegamos o voo das 3 da manhã e pousamos às 7 em Congonhas. Estou meio sem dormir, sim. Então, obrigada. Então, obrigada redobrado aqui por ter vindo ao Conexão Viagem. Mas como é que foi em Fortaleza? Tudo certo? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi o primeiro Nordeste que a gente fez com o show Rita Total, em homenagem a Rita Lee. Uhum. E foi maravilhoso. O pessoal foi lá, ficou cheio, cantou junto, foi bem... Mas a gente está habituado, né? São muitas viagens e às vezes os horários são esses. Às vezes, madrugada, muito cedo, a gente não consegue dormir como gostaria. E é a vida corrida da estrada, né? É, né? É o famoso quem vê corre, quem vê close não vê corre. Não corre, é verdade. Vamos, antes de a gente viajar na sua trajetória, falar um pouquinho sobre esse projeto especificamente. Sim. Porque cantar Rita Lee é uma tremenda responsabilidade, Sim. né? Um desafio, querendo ou não, mas assim... Deve ser um prazer enorme cantar Rita Lee, né? E que linda homenagem é essa. É um prazer enorme mesmo. Você sabe que eu tinha um pouco de receio de cantar a Rita por ser muito fã da Rita. Porque eu fiz o Belchior há uns anos atrás, né? Então, o Belchior eu desconhecia um pouco, assim, não conhecia tão a fundo. A Rita eu conheço muito a fundo. Todas as fases, todos os álbuns, a história de vida, de carreira. Eu sou fã mesmo, fã raiz. Então, eu tinha um pouco de receio de versar a Rita, de ficar num lugar assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Sabe, a Rita pra mim tá num lugar muito elevado, assim, e não só artisticamente, como ser humano, mulher, cabeça, inteligência. Então eu tinha, assim, um monte de... Como é que fala quando você fica com o pé atrás, assim, será que eu vou dar conta? Receio, né? Receio, responsa também, como você falou, porque todo mundo ama a Rita Lee. Quem não ama a Rita Lee não entendeu a vida, né? Então, mas não, o que aconteceu foi o oposto disso, assim. Eu até estava contando a história pro Nando Reis, eu tive com ele há pouco tempo, eu contei exatamente isso para ele, eu fiquei numa situação de achar que eu não ia conseguir, e aconteceu exatamente o oposto. É um prazer e um deleite imenso, justamente por ser tão fã, cantar a Rita. Aconteceu o oposto do que eu tinha receio, do que eu receiava. Receiava. Então, tá sendo uma delícia, assim, é um repertório mais legal que eu sinto, assim, que tá mais próximo, muito próximo das minhas questões, tem a intersecção com o feminino, né? E tudo. Então, surpreendentemente, mais fácil do que eu imaginava. Houve uma identificação imediata, assim, para cantar. Mas imagino que uma dificuldade para escolher o repertório. Nossa, porque imensa. São tantas músicas. Como é que você tira algumas? Você fala assim, meu Deus, mas e essa aqui? Como é que foi isso? Eu passei por isso, super. Tem muito hit e muito lado B bom, né? Muita música que às vezes não é tão conhecida do grande público, mas são músicas incríveis. Outro dia eu tava até fazendo uma playlist da Rita no Spotify e deu 150 músicas. Eu falei, meu Deus, porra, ninguém vai ouvir essa minha playlist da Rita. Uma playlist chata, muita música, né?
Mas é isso, tem muita música boa mesmo. Eu sofri bastante pra montar o repertório. Acabei decidindo pelo coração. Essas são as que eu mais gosto. E são essas, e acabou. Então, se eu fosse ficar girando essa lâmpada, talvez o show nunca acontecesse. É verdade, né? Então, peguei dos Mutantes, do Tutti Frutti, dos pops com Roberto de Carvalho, né? Que aí entra a minha infância já ouvindo isso. Porque a Rita tem uma história antes de eu nascer, né? Eu sou de 80, a Rita já lá nos anos 70 e final dos 60 já fazia sucesso. Nossa, já estava causando. Então, tô cantando o que passa pelo meu coração. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi cantando nos bares, sabe? Você não pode pretender emocionar alguém se você não se emocionar. Uhum. É um negócio muito louco que acontece na música. Se não bater no seu coração, não bate no público. É um negócio meio louco, E por que eu digo que eu aprendi isso cantando nos bares? Porque o bar, todo mundo vai pra comer, pra namorar, pra tomar uma cerveja, alguma coisa. Muitas das pessoas estão no bar não pra ver a atração musical do bar, né? E eu cantei em muitos bares e quando eu tive a oportunidade de cantar no Bareto lá do Hotel Fasano, que fiz uma residência lá de 2 anos e meio com o Mário Edson, né? Eu pude depurar a relação do público-artista lá no bar. E é uma coisa muito... Você capturar a atenção das pessoas... E às vezes ficava um silêncio sepulcral mesmo lá, sabe? É porque eu tava muito voltada pra emoção. Então, às vezes, a gente fazia Retrato em Branco e Preto, Nemequitepá, La Vie Rose, canções que são até densas pra você tocar num bar, mas eram momentos mágicos. E aí foi que eu saquei. Eu falei, não tenho como alcançar o coração de alguém, pretender alcançar... né? Se não passar pelo meu. Então, na hora de montar repertórios de shows, assim, que são como esse da Rita Lee, é o que passa pelo coração mesmo, sabe? Eu queria voltar um pouco nos bares. Enquanto tocar nos bares no começo da sua carreira mudou tua identidade musical? Completamente. Que são lugares, você ficou 2 anos e meio no Fazano, mas você pingou em muitos outros bares antes, né? Muito, eu falei pra ela outro dia lá na rádio, muito risca-faca, muito pé sujo. Muito pé Muito pé sujo, sujo, não, né? mas assim, pra caramba. Quanto isso moldou tua identidade musical do que é hoje? Bom, primeiro eu sou uma vira-lata de marca maior, porque cantando na noite você vai aprendendo a se virar com o que tem. Nem sempre tem um som bom, nem sempre tem gente no bar. Então, às vezes eu fazia show pra 2 pessoas, sabe? Era duro. Às vezes cantei já pra um prato de comida. Eu cantava pra sobreviver, né? E para pagar conta, assim, eu morava num pensionato aqui em São Paulo e era bastante duro, isso moldou. Outro dia eu vi uma frase num filme maravilhoso que o cara fala, não sei o que, não sei o que forma não sei o que, mas a dificuldade forma o caráter. Acho que é nesse sentido que você me pergunta isso, né? A dificuldade de cantar na noite, porque tem um lado maravilhoso, mas tem essas dificuldades, me transformaram, acho que, numa artista mais preparada depois para o que aconteceu com as gravadoras e alcançar um público maior. Mais pé no chão, sabe? Muito vida real o bar, assim, né? E é isso, às vezes nem todas as pessoas que estão lá estão para te ouvir cantar. E como é que você faz para capturar a atenção do público, né? Para ser notada. Eu tava até lembrando outro dia, vocês sabem que eu tava cantando uma vez num cantinho de um apartamento, um cara me contratou para cantar. E eu tava lá e tinha um senhorzinho que passava na frente do palco, assim, de um lado pro outro, ele andava, me ouvia cantar e ficava com a mão no queixo, assim. E eu não sabia quem era, eu falei, meu Deus, né? E eu cantando com o pianista, eu tô falando isso porque o Sérgio Brito gravou antes de mim e tem a ver com o Sérgio, que eu vou contar. E aí o senhorzinho pra um lado e pro outro, e eu tinha, sei lá, uns 23 anos, cantando, assim, num cantinho de um apartamento, que me contrataram lá, fui lá cantar. Era isso, né? Pagou, nós estamos indo, vamos lá cantar, vou pagar as contas do... Boleto. Enfim, os boletos que entram voando pela janela. E aí, o senhorzinho no final se aproximou e falou, olha, te achei muito boa, vou te dar meu cartão, vai lá no meu escritório conversar comigo. Eu falei, tá bom. Quando eu olhei, estava escrito Manuel Poladian, que era o empresário dos Titãs. E eu fiquei meio assim, nossa, que loucura, né? Fui lá conversar com ele e tal, e ele foi maravilhoso comigo. Só que aí entrou uma outra figura no meio, querendo meio me transformar numa Ana Carolina, sabe? Querendo me... da gravadora. Entraram os caras da gravadora na época, querendo que eu gravasse um disco meio na onda do que a Ana fazia. A Ana é muito minha amiga hoje, mas eu já estava apontando para um outro caminho da MPB,
e do jazz também, que eu vinha cantando. E aí eu me melindrei com eles e acabei não sendo empresariada pelo Manuel. O que você quer dizer com isso? É um caminho mais comercialzão, é isso? Que você não queria trilhar? Não, é o caminho de imitar outra cantora. Tá. É tipo assim, faz exatamente o que essa cantora já fez. Entendi. Que tem esse público que você vai pegar esse público dela. E eu acho isso desonesto artisticamente. Eu acho até antiético, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, né? Você tem que descobrir o seu caminho. Que aí você volta naquele outro assunto. Não vai estar tocando o seu coração, você não vai conseguir repassar isso pra frente e você perde o seu público. Né? Exatamente isso. Então, eu fiquei assim, não quero copiar. Isso não é nada com a Ana, porque eu sou fã também da Ana. Admiro muito, assim, a super cantora que ela é. Pessoa muito engraçada, maravilhosa, divertida. Minha amiga, né? Ela cantou comigo no Belchior. Mas, você tem que achar o teu rolê, tuas coisas, tua voz. Né? Não emular um outro artista. Não acredito nessa coisa de copiar, sabe? Não, mesmo fazendo a Rita, ou quando eu fiz o Belchior. E assim, gente, eu sou intérprete a vida toda. Desde os bares até aqui, já são 25 anos cantando, eu sempre cantei canções do Cazuza, do Raul Seixas, da Legião Urbana, da Edith Piaf, do Tom Jobim. A vida inteira eu componho, tenho discos autorais, mas a vida inteira eu sempre busquei achar a minha forma de fazer aquela canção. Nunca... Porque, a gente tem aí Elis Regina, Gal Costa, Bethânia, Cássia Eller. A gente tem intérpretes de um quilate muito alto, das maiores do mundo, sabe? Então, não acho válido esse caminho de copiar as pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, né? Você tem que achar sua própria voz, você tem que se emocionar com a parada verdadeira pra alcançar outro espírito, outra alma, né? Qual foi sua primeira viagem pra cantar, pra se apresentar? Pra cantar? Foi em que cidade? Você lembra disso? Eu lembro. Foi Campinas. Eu cantava nos bares na noite e eu arrumei um Franz Café em Campinas pra cantar. Um Franz Café, um cafezinho, fazia um tributo a Billie Holiday no Franz Café em Campinas e pegava a estrada e ia. Com o namorado que eu tinha na época, a gente ia a milhão, porque às vezes eu tava atrasada, trânsito, chegava lá e fazia o show no café. Depois, que eu me lembre, e na pizzaria Santa Fé também em Campinas. Era uma pizzaria, um palquinho numa pizzaria. Foram as primeiras viagens pra cantar, assim, nesse nível bares. Sim. Aí acho que daí... Aí depois que Ana Canhas virou Ana Canhas. Daí eu não sei se eu lembro, assim, a primeirona, depois que eu assinei com a gravadora e lancei o primeiro álbum... Talvez tenha sido Rio de Janeiro. Acho que sim. A primeira vez que eu peguei um avião foi para assinar o contrato com a gravadora. Isso eu me lembro bem. Tanto que o cara da gravadora, o Bruno Batista, meu amigo querido, ligou para mim e falou assim, olha, a gente vai emitir a passagem aqui para você vir aqui assinar o contrato. Aí eu falei assim, tá, mas pode ser de executiva mesmo, não precisa ser aquela... Eu achava que voo pro Rio de Janeiro, ponte aérea, tinha aquela separação que nem tem no voo internacional, os mais ricos na frente. E aí eu falei, pode ser a econômica mesmo, não precisa mandar executiva. Falei pra ele, não, mas ponte aérea só tem econômica. Eu falei, tá, então maravilha. Tentando disfarçar que eu nunca tinha andado de avião, sabe? Mas você nunca tinha andado de avião até foi ali? A primeira vez que eu andei de avião pra assinar um contrato com a gravadora. Foi na Sony, no Rio de Janeiro. E aí mandei essa de, pode ser a econômica, né? Aí ele, não, fica tranquila que não tem executiva. Ele até brincou comigo e falou, se tivesse a gente mandava. Mas... E você já tinha ido para o Rio? Já eu conhecia, né? Já tinha família no Rio de Janeiro. Tá. Minhas primas moravam num apartamento no Flamengo. Meu tio, muito engraçado, a varanda dava de frente pro Cristo. Eu era criança e a gente ia passar férias lá. Meu pai metia a gente, assim, coisa que não se pode fazer, mas meu pai fazia. Ele botava um colchão no carro atrás e a gente ia deitado no colchão. Hoje... Isso é completamente errado, mas meu pai fazia isso. E a gente ia deitado pro Rio de Janeiro num golzinho que ele tinha e passávamos as férias no Rio. E aí, o apartamento no Flamengo, meu tio gritava da varanda, corre que o Cristo tá batendo palma, o Cristo Redentor. E a gente muito pequena, eu saía correndo, não acreditava que o Cristo fazia assim, ó. Aí eu chegava na varanda e o Cristo lá assim, já né? bateu. Aí meu tio falava, acabou de acabar, já bateu. Passou até um desodorante, meu tio brincava, falava desodorante. Então eu passei boa parte da infância no Rio, eu tinha família no Flamengo e tinha uma outra parte da família na Vila Isabel, na Zona Norte. Então eu tenho muita infância no Rio de Janeiro. Assim. Você gosta de voltar pra lá? Eu gosto. Para mim o Rio é um lugar que, além de ser uma das cidades que eu considero assim, uma das mais lindas do mundo, né? Aquele delírio de natureza que tem ali, porque é um negócio que não sei se tem cidade com aquela envergadura de beleza que tem o Rio de Janeiro ali,
Quando a gente passa, especialmente ali pela Lagoa Rodrigo de Freitas ali, é muito lindo aquilo tudo. Muito lindo. Mesmo a Urca, eu acho muito especial. Mas o Circo Voador, né, é um lugar muito especial para fazer show. Para mim é um lugar que tem a história do rock and roll. Ali várias bandas começaram lá, Legião Urbana, Cazuza, Barão Vermelho, todas as grandes bandas passaram ali. E então é um lugar que é mágico, sabe? O Circo Voador, o público. É uma igreja do show à Vera, que eu falo, que é show quase sem VS, sem clique, é show mesmo, show pra tocar e cantar. Porque hoje em dia você vai no show, né, tem time code, luz, tudo... Bastante produção em torno, então, né? O Circo Voador é o show assim, As coração, raízes, né? truzeira, Tô falando aqui porque ela é metaleira, tá? Ela revelou Não aqui antes sou da entrevista. mais, gente, ela eu curte o era. Sepultura, pra quem não sabe, depois eu coloco uma foto aí pra vocês verem. Não, é verdade, eu era. Então, ela gosta de Sepultura. E uma vez eu gravei um programa com Sepultura. Fui parar num palco entre o Sepultura e os Titãs. A Ricardo me botou lá no programa do Multishow. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Olhava pra cá o Sepultura, pra cá os Titãs. Eu falei, Porque eu sou roqueira também, né? É uma coisa que a gente traz, acho que da adolescência também. Começa a ouvir muita banda de Pra quem rock. não tá vendo, tem uma foto aqui na Pra tela. provar o que eu estou falando, aqui, Sheila. Na sua infância, parece o vocalista do Kiss. Gente, Esse não. disco maravilhoso, né? O Roots. O disco Isso aí, obviamente, É. né, gente? Posso aproveitar que ela falou de carro pro Rio de Janeiro? Ah, sim. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, eu fiz isso também lá no fundo do carro, lá deitado pulando, mas hoje se você quiser ir pro Rio de Janeiro de carro, aluga um carro pra ir tranquilo e vai com a Localiza. Só com a Localiza você aluga um carro pelo celular sem perder tempo em fila. Só reservar, abre pelo app, retira na vaga e pronto. Com o Fast Retirada Digital você resolve tudo em menos de 5 minutos. Simplifica e vai de carro, vai aproveitar o Rio de Janeiro de onde você estiver. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Diga. Depois que você começou aí, você voou, assinou o contrato, aí começaram as grandes viagens, né? E viajar a trabalho é diferente de viajar de férias. A gente tava falando que você tá virado e tudo mais. Sim. Como é que você lida com a rotina hoje de aeroporto, de hotel, de camarim, sem perder energia pro show? Porque cansa, né? Não é só o tempo do voo. Você chega muito tempo antes, se prepara, desloca. Como é que você faz para trabalhar Cansa isso hoje? bastante. Cansa muito mais a logística do que o show em si. Uhum. Embora esse show da Rita é super enérgico, rock and roll, precisa preparo físico. Eu tô lá na academia fazendo musculação aeróbico porque é um show que energicamente é super forte. Eu vou indo, né? Eu tô aqui no alto dos meus 45, eu vou... Eu amo o que eu faço, amo viajar, amo fazer show. Eu sou... Uma vez uma conversa com o Moraes Moreira, ele falou isso, assim, tipo, o artista que gosta de gente e tem artista que é mais recluso. Eu sou artista que gosta do povão, de cantar. Ontem tava lá me esbaldando, aí semana passada Paraty, 10 mil pessoas. Eu fico que nem, assim, pra mim é uma... Eu nunca perdi a consciência de que é um privilégio ser cantora no Brasil, sabe? Uhum. Toda vez que eu tô em cima de um palco e vejo as pessoas, muitas vezes com aquela carinha, aquele sorriso, feliz de estar ouvindo aquela música que mexe com o coração dela, ou lágrimas nos olhos com alguma balada que você cantou, que ela lembrou de alguma coisa da vida. Nossa, isso pra mim, assim, fora viver, sei lá, talvez um grande amor, eu acho que é o auge da vida, assim. Então eu tô sempre de bom espírito. Às vezes eu tô cansada, mas eu tô sempre... assim, feliz de fazer aquilo. A Ju já viu várias vezes que ele trabalha aqui comigo. Várias vezes, Belchior, a gente chegou a fazer 5 shows em 5 dias, em 5 estados. Uau. 5 estados, às vezes assim, Maranhão, Porto Alegre, Brasília, Tudo pertinho Rio, do São outro. Paulo. Caramba. Então, assim, era uma loucura. Às vezes eu já dormi em chão de aeroporto, porque, chega uma hora que a energia acaba e você encosta e quando você vê, você já dormiu. Já dormi em chão de aeroporto, esperando o voo. Você dorme onde dá, encosta, às vezes não tem restaurante aberto, você chega numa cidade 2h30 da tarde, os Tudo restaurantes fechado. todos fechados, e não tem iFood, porque às vezes a gente vai tocar nos interiorzão do Brasil real, e às vezes são cidades que não tem restaurante no horário que você gostaria de comer. Mas eu tô sempre feliz e alegre, assim, contente. Sempre, sempre, sempre. E Amo. você consegue aproveitar esses lugares, assim, encontrar um Então. tempinho pra experimentar a Essa que é a culinária tristeza. local, Cultura museu local. local, enfim. Essa aqui é a tristeza da profissão, porque raramente dá tempo. Geralmente, para você poder fazer isso, você tem que ir um dia antes, que a gente chama de day off. A gente emite a passagem, por exemplo, agora mesmo vou fazer um show em Brasília e vou um dia antes para aproveitar. A gente vai ficar num hotel super legal para aproveitar o hotel. Eu vou um dia antes, mas você tem que reservar um tempo para fazer isso, porque a logística do show em si
não viabiliza, porque você passa. Eu gosto de passar o som, de estar no lugar, e aí mais 1h30 para fazer cabelo, trocar roupa, se arrumar, tudo. Então, nem sempre eu consigo aproveitar a cidade. Às vezes, eu fico muito pé da vida, porque às vezes eu tô numa cidade tipo Manaus, que eu adoraria conhecer com mais profundidade, tantas outras. Mesmo Fortaleza, agora, eu não pude nem tomar um banho de mar lá. Os meninos foram lá, tomaram banho de mar e tudo, mas eu que tava na função do cabelo pro show... Falei, meu, se eu molhar o cabelo agora aqui no mar, não dá tempo. Né? Acabou, não dá tempo de arrumar o cabelo pro show. Então, fiquei no quarto do hotel, assim, olhando eles na praia. Porque o cabelo, entendeu? A gente quer... É coisa de mulher, né? De mulher, mas destrói o cabelo. Aí depois, pra fazer o babyliss, não ia dar tempo. Falei, meu, não vou tomar um banho de mar agora 3 horas antes do show. Porque aí até lavar o cabelo, secar e tal, não dá tempo do cabelo tá bonito pro show. Essas coisas. E nesses deslocamentos de vai, espera no aeroporto, dorme no chão do aeroporto, você consegue criar nesses ambientes? Você consegue compor nesses ambientes? Ou você prefere a tranquilidade da tua casa aqui em São Paulo? Eu prefiro a tranquilidade. Pra compor, sim, a tranquilidade da minha casa. Mas te inspira de alguma forma essas viagens? Inspira. Olha, a gente que tá na estrada, que tem essa profissão, a gente vê muita coisa. Por exemplo, ontem, vou te contar, eu tava em Fortaleza, passei o som, a gente tava na calçada ali, o pessoal da equipe, aí passou não uma pessoa, como é que chama essas pessoas? Era um homem que tava com a sua carroça catando papelão. Eu não sei se tem um nome essa profissão. Enfim, uma pessoa que recolhe o papelão para reciclar, né? E ele atravessando na rua, ele falou, pô... Ele ouviu a passagem de som e falou, Rita Lee ficaria muito orgulhosa, viu? Parabéns. Ai, olha, cara, que legal. sabe? Aí eu fiquei assim, emocionada, mandei um coração pra ele, um beijo. Aí ficou todo mundo, pô, que legal, que massa. Porque é isso que eu falo, quando você consegue alcançar uma pessoa que às vezes tá ali nessa realidade tão dura, né? A última coisa que ele vai poder ir é num show, né? Tem outras prioridades que ele tem. Exato. Né? E aí alguma coisa ali tocou o coração dele e o cara mandou essa, tipo, provavelmente ele deve curtir a Rita. Mandou essa pra mim, assim, pô, a Rita estaria orgulhosa de você, viu, menina? O que você tá fazendo aí, ó. Fez assim pra mim. Então, acontecem essas mágicas de... Mas qual que foi a pergunta mesmo? Não sei por que eu te contei essa história. De composição, você consegue compor nesses locais que você... Então, esse tipo de coisa que acontece são coisas que me marcam, sabe? Porque aí, isso que aconteceu, por exemplo, dessa pessoa, desse homem, que eu não sei nem o nome dele, mas eu guardo no coração e sempre fico pensando na hora de compor. Como é que acessa o coração das pessoas, né? Como é que é esse lugar, né? Então, o que a gente vai vivendo na estrada, com certeza... Inspira. Inspira. É a vida real, vida louca mesmo, porque acontece de tudo. Você tá o tempo todo em trânsito, e é a aeromoça, e é o piloto, e é o cara no aeroporto, e depois vai passar o som, e é o tio... Ontem, também no show de Fortaleza, vem o cara da equipe lá deles, do palco... Não conheço o cara veio uma energia tão boa, assim, bom show, pô, o cara legal pra caramba, ficou ali comigo momentos antes do show, botando pilha, pô, vai lá, entra, arrasa, hein? Eu nem conheci o maluco, o cara super gente boa, sabe? Então essas coisas vão ficando no coração e depois acho que quando eu vou compor, eu fico sempre lembrando dessas situações que são muito reais, assim, em tempos de internet, que a gente fica ali essas coisas me tocam muito a alma, sabe? Esse contato com o povo, com as pessoas, Falando em composições, Esconderijo é uma composição de 2010? 2009, 2010. Como é que foi compor Esconderijo? Então, foi uma coisa da vida real, foi num bar, eu tava num bar e eu lembro que eu peguei um guardanapo, escrevi um poema e guardei no bolso. Escrevi um poema, assim, na época eu tava lendo muita poesia, eu lembro que eu tava lendo Manuel de Barros, eu tava lendo Hilda Hilst, eu tava lendo Cecília Meirelles e eu tava meio... E escrevi esse poema e guardei. Aí um dia eu fui lavar roupa e encontrei o guardanapo. Por sorte antes de lavar a roupa. Peguei o poema e aí musiquei. E aí saiu Esconderijo, que foi gravada no 2º disco com a Sony. E ficou uma música, assim, relativamente conhecida, porque ela tocou muito numa novela, Viver a Vida. E essa música tem uma história engraçadíssima. Eu fui produzir esse disco com o Liminha, produtor maravilhoso, meu querido amigo. Mas o Liminha não queria que eu gravasse esses acordes da introdução. A música tem uns acordes e tal. E o Liminha, vamos tirar isso. Eu, não, no alto dos meus 27 anos, zero experiência de produção de disco. Falei, não vai tirar. Não vai tirar de jeito nenhum. E foi isso que tocou tanto na novela. Toda hora na novela entravam os acordes do violão, assim, ó. Toda vez que tocava na novela, eu ligava pra ele e falava, Liminha,
Né? Ele falava, realmente você estava certa e tal. Então, é uma música que ficou bastante conhecida, às vezes toca em rádio até Vamos hoje. ouvir isso? Porque esse violão, Esse gente, ele violão não é está aí à toa, cenográfico, né? Não, entendeu? ele é de verdade. Cara, ó. esse violão tem uma história, depois eu conto pra vocês. Ah, Porque é um violão Gibson, né? E eu, quando comprei o violão, não tinha dinheiro para comprar um violão Gibson, são violões caros. Então foi uma... Tive que dar 15 folhas de cheque, assim, pra comprar violão bem caro. E nunca tinha dado 15 folhas de cheque pra comprar Talão nada inteiro, na vida. quase. Não, foi mais que um talão, foi um talão e meio. Que eu acho que o talão que eu tinha 10 folhas. tudo E- voador. Não, tô É, brincando. não, se ele tá aqui é porque não foi. Mas foi um ato de coragem, sim, mas nunca me arrependi, porque eu toco ele até hoje. Muitos músicos experientes falam, às vezes vale mais você ter um instrumento muito bom, que você goste, do que ter vários e não ter nenhum que você tenha uma relação de alma, sabe? Escuto isso deles. Mas fiquei tão nervosa quando fui na loja comprar o violão, gastar esse dinheiro, que fui no bar. Fiquei tão nervosa, falei, me dá uma cerveja aí que eu vou largar 15 folhas de cheque lá na loja. Meu irmão, eu nem sei se vai ser voador, se não vai. Tomei uma cervejinha assim pra tomar coragem pra assinar os cheques. E fui lá e peguei e tal. E tá aqui o violão comigo até hoje, mas enfim. Então, aí os acordes são esses aqui, né? Assim, e já desafinou por causa do ar-condicionado. Posso ir mais Consegue. pra trás aqui? Peraí. Então... A música tem esses acordes. E eram esses acordes que o Liminha queria que eu cortasse. Mas aí eu convenci ele a deixar. Procuro a solidão, como o ar procura o chão, como a chuva só desmancha pensamento sem razão. Procuro esconderijo e encontro um novo abrigo, como a arte do seu jeito. E tudo faz sentido, calma, pra contar nos dedos. Beijo pra ficar aqui, teto para desabar. Você para construir. Que maravilha, que coisa mais linda, que Obrigada. voz, que delícia que é te Eu ouvir. tô sem meus agudinhos. Geralmente eu faço um agudinho no final da música, que ontem foi muita fumaça no show rock and roll. Então peço desculpa que eu tô com poucos agudinhos. Aí conforme vai aquecendo a voz eu vou conseguindo usar os agudos. Tem mais música, Não acabou ainda daqui a pouquinho não. tem mais música. E tem alguma cidade do Brasil, no mundo, não sei, que você conheceu por causa dos palcos, da música, te surpreendeu tanto que você voltou, quer voltar, é um lugar que você, aqui eu gostei, aqui eu moraria, alguma que te surpreendeu Olha, muito? você sabe que eu nunca tive essa coisa do aqui eu moraria, né? Uhum. É curioso, eu já conheci muitas cidades no mundo, mas não teve nenhuma assim que... Claro, hipoteticamente, se você... As condições da vida te levarem a morar lá, tipo, quem não gostaria de morar em Barcelona? Ou... Tem cidades muito lindas, né? Mas... eu tive visitas muito especiais. Porque eu gosto de morar em São Paulo, isso que é muito louco. Ninguém entende isso, mas eu gosto de Eu morar. gosto também. Então Somos você dois. também? Eu entendo, Que eu sou. bom. Já morei fora, não vi hora de voltar. É. Então, olha só. Não, somos dois. Então, eu gosto de São Paulo, eu gosto de onde eu vivo, o meu entorno, as minhas amizades, minha família. Então, assim, eu já gostei de muitas cidades, mas nunca a ponto de falar, eu gosto daquilo lá mesmo, entendeu? Tipo, eu crescendo no Parque do Ibirapuera, subindo árvore lá. É um negócio meio que, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você gosta de São Paulo? Eu falo, gosto muito de São Paulo. As pessoas, às vezes, estranham. Uma cidade caótica, muito trânsito.
o abismo social, às vezes tem umas coisas, né? Acho que quem cresceu aqui tá acostumado, né? Não consegue ficar longe Eu muito gosto de tempo, cinema, né? eu ia muito num cinema na Joaquim Floriano, quando era pequena, que chamava Lumière, um cinema de rua, que hoje tem... Depois teve o cinema na Augusta ali, o Espaço Unibanco. Eu gosto dessas coisas... Tem um shoppingzinho que eu vou, que é tipo uma galeriazinha, shopping pequeno. Mesmo a Galeria do Rock, é um lugar que eu já fui muito. Sabe? Então, eu fui criando amor pelos espaços de São Paulo, assim. Muito importantes. Mas eu já conheci, além do Rio que a gente falou, eu gosto muito de Porto Alegre, eu já fiquei bastante tempo em Porto Alegre. Eu ia, às vezes, ver o pôr do sol no Guaíba. Morei lá 10 anos. Olha só. Nossa, a gente 10 é anos. parecido, então, de... O pessoal batia palma na hora do pôr do sol no Guaíba. Lindo demais, um pôr do sol maravilhoso. Às vezes eu ia ali, tem umas barraquinhas ali, você fica, né, tomando um suco, uma cervejinha, alguma coisa, e fica ali, um pôr do sol lindíssimo. E o Nordeste todo, como um todo. Ontem mesmo que a gente estava em Fortaleza, a gente ficou de frente para a Praia de Iracema. Eu acho a Praia de Iracema a famosa Praia do Amor. Chama Praia do Amor. Aquele pedacinho, aquela faixa ali. E é maravilhoso. Muitos lugares. Eu gosto de viajar, assim. Às vezes, por exemplo, uma cidade que eu costumo ir um dia antes e curtir é Niterói. É uma cidade que, às vezes, eu fico num hotel maravilhoso que tem lá, que é meio de vidro, assim. Hotel, como é que chama esse hotel, Ju? B? Hotel H, Hotel B. Hotel B é de Brasília, né? O Hotel H de Niterói, eu gosto de ir um dia antes e ficar vou na praia sozinha, às vezes, curto. Então, eu gosto bastante de conhecer a idiosincrasia dos lugares, as pessoas. Eu sou muito observadora, então... Eu fico observando o fluxo dos lugares, assim, como é que é o modus operandi. Porque também uma parte da minha infância eu passei em Vinhedo, no interior. Meu pai foi casado com a tia Bel, minha madrasta maravilhosa, queridíssima. E então, boa parte da minha infância eu passei numa cidade do interior, que é um contraste muito grande com a cidade de São Paulo, com o ritmo da cidade de São Paulo. Então, me lembro da famosa história que eu deixei cair uma nota de R$10 em Vinhedo, e fui andando até a sorveteria, longe, assim, umas 15 minutos de caminhada. Cheguei na sorveteria Ideal, eu amava o sorvete da Ideal, a sorveteria Roots lá da cidade. E notei que o dinheiro tinha caído do bolso. Eu voltei todo o caminho e a nota de R$10 estava lá no mesmo lugar, caída na rua. Ninguém pegou, não sei. Eu falei, é isso, interior, né? Tipo, ninguém tinha pegado o dinheiro. Então, eu tenho... E às vezes brincava... Tinha um lugar lá que chama, tipo meio que um esgoto a céu aberto, sei lá o que era, um negócio bem... A gente brincava lá, umas coisas loucas, assim, que não dá pra fazer em São Paulo. Então tinha o buracão, o famoso buracão, que era um buraco dentro de uma mata. Então, era uma infância mais livre no interior, mais porra louca mesmo, em São Paulo. Mas às vezes eu pergunto pra minha mãe, porque a gente saía pra brincar e não tinha celular na época, né? E eu falava, mãe, vocês eram muito loucos, né? Porque vocês a gente... encontravam a gente como então, depois, né? a gente saía... Deixava solto, sem saber pra onde foi, né? Vocês viveram assim também? Porque eu saía depois do almoço pra rua, voltava tipo 8 horas da noite, que era o horário combinado. Mas até aí, minha mãe não sabia onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Ela, tipo, falava, mãe, como é que era isso? Ela falava, o mundo era diferente. Eu falo, pô, mas será que o mundo era diferente mesmo? Porque... A gente ficava na rua, literalmente. Aí entrava nas casas, roubava jornaleiro. Eu fui a criança meio porra louca. Eu tinha um mapping perto da minha casa, a gente ficava escondido dentro dos armários, assustando os clientes que abriam... Mas, gente... a gente ficava inventando coisa legal pra fazer. Tocar campainha, sair correndo. Todas essas barbaridades de criança a gente fez... com força, assim. Ou seja, se um dia você foi ao mapping e tomou um susto, Tá aqui aquela a altura do criança... susto. Era eu e meu irmão Você pode lá. cobrar agora, essa criança virou esta adulta. E roubava CD, viu? Roubei Meu muito CD no Deus, mapping. gente. Não é uma coisa que eu gosto de falar, não tenho orgulho disso, não tô fazendo apologia ao roubo, né? Mas eu não tinha realmente dinheiro pra comprar CDs e alguns eu afanei lá no mapping, eu assumo. Peguei o Quanta do Gilberto Gil, o acústico da Rita Lee, o acústico dos Mas depois ninguém Titãs. sabe que faliu, tá vendo? Tô brincando. Já aconteceu tipo, roubar chocolate também, em banca de jornal, já roubei também. Gente, você era muito traquina, mas foi só isso, foi só isso. Eu sou bom caráter, nunca sacanei ninguém, nunca dei golpe em ninguém, nunca quis mal a ninguém, te juro, eu nunca prejudiquei ninguém mesmo, mas já roubei algumas coisinhas assim, de infância, né, adolescência, assim. Agora, você falou aí que você
costuma observar as pessoas, Muito. né, quando você está nas cidades, e me parece, assim, que observar comportamentos, como as pessoas agem, a dinâmica social mesmo, tudo isso certamente deve alimentar artisticamente. Eu não estou falando por uma produção intelectual, mas até para construção de repertório, e não é só repertório intelectual, estou falando de repertório emocional, muitas vezes. Com certeza. O quanto estar em contato com as pessoas e diferentes pessoas de diferentes lugares, quando você viaja, contribui para a sua produção? Não, a sua fala já é a resposta da pergunta. É exatamente isso. É pela emoção. Eu sou um ser emocionado com a vida, sabe? Parece uma coisa meio besta, mas às vezes eu fico emocionada de observar a vida. Que eu falei pra vocês desse cara que chegou pra mim ontem e falou: pô, Rita Lee, não sei o quê, com a carroça. Falei, que incrível, né? E nossa, ao longo da estrada da vida da música, foram inúmeras situações assim de observar, e isso vai te acrescentando um repertório de diferentes pontos de vista, porque eu sou uma mulher, moro em São Paulo, uma artista independente, e eu tenho as minhas questões com a própria vida. E eu gosto de observar, por exemplo, pessoas que têm vidas muito opostas à minha, às vezes um médico, às vezes sabe, até vocês mesmos, radialistas, jornalistas, né? Eu gosto de ficar observando pessoas que têm vidas diferentes da minha, assim, e fico... isso é coisa de brisa da cabeça louca nossa, que é artista, que trabalha com música, fica entrando na poesia da vida, nas diferentes camadas espirituais do que é estar vivo e como as pessoas se inserem naquilo que elas conseguem, né? Porque felicidade é uma coisa que, às vezes, o que me faz feliz não faz o outro. Então, tenho sempre um interesse de saber o que faz essa pessoa feliz, assim, como é que é, né? Tipo... Sei lá, eu sou uma pessoa muito simples, sabe? De ser feliz com pouco, real. Claro que é legal poder ir num bom restaurante, morar bem, até porque eu já fiquei em situação de muita vulnerabilidade, então hoje eu dou muito valor a isso. Mas eu continuo sendo aquela menina que a Ju sabe, eu sento muito na calçada, às vezes no chão. Eu gosto de sentar no chão e ficar só observando, sabe? Isso me alimenta artisticamente bastante Porque como que você vai falar da vida sem viver a vida? Quando eu penso nos grandes compositores e cantores que eu admiro, artistas, eu acho que eles estavam muito inseridos na vida real. Tipo, o próprio Sérgio, que estava aqui agora há pouco, sou muito fã da banda, dos Titãs. Mas todos os outros, Cazuza, Renato Russo, a própria Rita Lee, eu acho que todas as histórias que eu ouço em relação a essas pessoas, são pessoas que estavam vivendo a vida mesmo com seus altos e baixos, né? Histórias que o Poladian, Manuel Poladian, que eu já falei do Poladian aqui, né? Do cartãozinho. Histórias que o Poladian hoje conta pro meu namorado Max, que são muito próximos, e eu falo, nossa, que histórias fantásticas. O Poladian conta histórias fantásticas sobre os bastidores da música brasileira. Às vezes eu pego de orelha alguma ligação no Viva Voz e fico vendo o Poladian falar e falo, pô, mas são essas pessoas que fizeram os grandes clássicos da música brasileira, que escreveram. Então, para mim, você escrever grandes músicas é estar conectado com a vida. De alguma forma, assim. E aí não só admirar, você tem parcerias icônicas com algumas dessas pessoas, né? Uma delas é o Nando Reis, da música que vocês fizeram Pra Você Guardei o Amor. Sim. Como é que foi viajar no universo musical dele, de um cara super reconhecido há anos na estrada, e montar uma música que explodiu, né? Essa música é referência até hoje. Você sabe que eu tenho muita felicidade de ter gravado essa música, primeiro porque... como eu falei pra você, o primeiro show que eu fui na vida foi dos Titãs acústico, né? Eu era muito fã da banda e tal. E uma vez, olha que engraçado, já citei o Lumière aqui, o cinema. Uma vez eu tava nesse cinema assistindo um filme, e quando acenderam as luzes do cinema, eu tinha uns 13, 14 anos, eu vi que o Nando tava sentado 2 cadeiras pra lá. Caramba. Ele tava do meu lado assistindo uma sessão que devia ser durante a semana, à tarde, assim, um filme... Eu sou cinéfila, adoro cinema, então devia ser um filme lá do B, um filme de arte europeu. Eu adoro essas loucuras do cinema. E fiquei super emocionada, assim, adolescente, eu fiquei olhando o Nando, assim, no cinema, tipo, uau, o Nando Reis estava aqui. E depois, assinei com a gravadora e tudo, recebo a ligação do empresário falando, olha, vai ter um evento da extinta Telefônica pra você cantar com o Nando Reis. E eu fiquei, meu Deus, tipo, vou cantar com o Nando Reis, continua sendo um ídolo, né? Hoje é um amigo, assim, sou muito mais próxima, mas nunca perdi o olhar de fã pra ele.
E aí o evento não aconteceu, foi cancelado o evento da Telefônica, já tínhamos ensaiado que faríamos juntos, só que isso nos colocou juntos. E realmente, quando cantamos juntos a primeira vez, rolou uma coisa mágica, assim. Eu já cantei com muitos artistas. Eu tive um encontro artístico verdadeiro com o Nando, de universo, de referências. Nando gosta muito das bandas que eu gosto, isso que eu vim descobrir depois, Neil Young, Led Zeppelin. Ele gosta muito de muitas coisas que eu também gosto. Então, o Nando me liga e fala, olha, eu tenho uma música aqui que eu queria gravar com uma cantora e eu acho que é você. Você quer ouvir a música? Imagina. Eu, Fala, não precisa, eu então gravo não com grava calma, lá né? com a outra cantora. Falei, não, claro. Aí ele foi no ateliê que eu morava na época, mostrou a música e falou, ó, eu tenho uma melodia e pensei numa outra melodia pra você cantar, um contraponto, um contracanto. Não é uma voz aberta, né? São duas melodias diferentes. Eu acho que o segredo dessa música é justamente esse. Pra além da letra genial, a melodia, são duas melodias que acontecem juntas ao mesmo tempo, são completamente diferentes. Então não é uma voz aberta, um backing vocal. É tipo, ele pensou numa melodia pra ele cantar, e ele pensou numa melodia pra eu cantar. São melodias diferentes, mas que colocadas juntas funcionam e casam. Que sensacional, É, né? uma coisa que saiu da cabeça dele. Uhum. E que tem na história da música, músicas assim como Stills, Crosby, Nash Young, que ele gosta tanto, tem muitas músicas assim. Então acho que ele pensou, e ele falou isso pra mim, que ele fez inspirado nisso. Aí ele me ensinou a cantar a minha melodia e gravamos. Tem até um vídeo no YouTube, a gente gravando isso juntos. No dia da gravação, encheram o estúdio de velas. Teve uma aura isso, sabe? Gravamos lá na Companhia dos Técnicos, que era o estúdio onde ele gravou muita coisa. Gravou os discos da Cássia lá, o disco que ele produziu da Cássia Eller foi gravado lá, com Flávio Sena. Então é uma música que é envolta numa coisa especial mesmo que aconteceu. E por isso que eu acho que ela tem uma energia, alguma coisa que eu não sei explicar. E é a música mais usada em casamentos no Brasil e partos, né? Então todo mundo sente isso, sabe? É uma coisa que é um insondável da arte, da Que a música. letra tem a ver, né? Que eu tô falando pra você aqui, o que eu te falo do cantar no bar, lá de trás, que tem uma coisa do insondável que se você não se conecta, não chega, não entra nas pessoas. Então é isso que a gente tá fazendo na música, eu acho, procurando sempre esse momento mágico. Eu tava vendo a frase do Rick Rubin hoje, que é um grande produtor de discos históricos da música, e ele fala assim, o artista não controla o peixe, mas ele tem que estar no barco. Não tem como controlar o cardume, mas você tem que estar no barco, quer dizer, você tem que estar presente, trabalhando, fazendo o seu melhor para que em algum momento esses peixes se aproximem do barco, sabe? Eu acho que o Nando é um workaholic, é um cara muito dedicado, trabalha como ninguém, faz shows, faz 10, 15 shows por mês há décadas. Então, vocês estão perguntando pra mim como é fazer 10 shows por mês? Cara, o Nando faz isso há décadas, né? Então, os meus heróis fizeram isso, eu fico, tipo, tentando falar, pô, é assim que deve ser uma vida que vale a pena viver, sabe? Encontrando as pessoas e cantando pra elas, né? Vamos ouvir? Eu recebi pedidos aqui, ó. E pedidos? Pra você, guardei o amor. Vamos lá, eu vou Essa sentar música mais é lá. linda. Esse eu tô meio fora de prática. Vou trocar um pedacinho, porque ela é super longa. É. Essa faz tempo que eu não toco. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar. Sorri, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, no giz do gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei, sem ter porquê,
nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo gelo vai queimar. Ganhei meu dia, vou embora. Eu acho que tá um pouquinho desafinado, viu? Se o pessoal aí de casa estiver ouvindo, vocês me perdoem. Que oscila aqui com o ar condicionado. Aqui é gelado. Oi, fazia tempo que eu não tocava essa, hein? Porra, tô... Daqui a pouquinho mais uma, hein, gente? Tá assim, daqui a pouquinho mais uma. Eu queria saber, você falava de São Paulo agora há pouco, né? E da sua relação, da memória, das suas vivências em São Paulo. Mas hoje, você consegue aproveitar a cidade de São Paulo? Porque me ocorreu o seguinte, nessa semana eu estive com uma prima minha que mora em Natal. E ela tá em São Paulo, ela veio pro show do Dexter e ficou, e tá aproveitando São Paulo. Garota do rap. E aí, é engraçado que ela falou assim, não, porque eu fico em Natal e fico angustiada, porque tudo acontece em São Paulo, o show que eu quero ir, a exposição. E começou a me dar uma vergonha de não aproveitar a minha cidade. Quem nem não que vai ela no começou a Parque falar, Ibirapuera. você já foi na exposição da Casa Bradesco? Eu falei, não tive tempo. E na exposição do MASP, a nova, não tive tempo, não sei o quê. Sim. Então, a gente verdade. Vive numa cidade riquíssima. É verdade. Cheia de possibilidades e não aproveita. Você consegue aproveitar aproveitar alguma coisa a exposição em São da Paulo? Janis Joplin, pertinho ali de onde eu moro, né? Eu tô perto da Paulista ali. Enfim, eu não consegui ir ainda na Janis Joplin, queria muito ver do Miss. Então, São Paulo, e cada vez mais, né? Cada vez mais coisas acontecendo ao tempo todo, de segunda a segunda. Eu lembro que quando eu era mais jovem, ou menos sábia, como dizia a Rita Lee, quando eu era menos sábia, aconteciam menos coisas. Hoje tá assim. E era mais final de semana, né? Quinta, sexta, domingo. Exatamente, hoje não. Segunda-feira. Segunda, terça. Outro dia, fomos no show, né, Ju, do Ben Harper. Que dia que foi aquilo da semana? Foi uma terça-feira, eu acho. No Vibra. Tinha 6 mil pessoas lá numa terça-feira, 10 da noite. Ficamos assim, 1 hora para estacionar o carro numa terça-feira. E eu achando assim, show do Ben Harper, massa, hein, terça-feira, não vai ninguém. Cheguei lá, não tinha onde parar o carro. Ficamos 1 hora para estacionar o carro. Porque o estacionamento do Vibra já estava lotado. Então, eu fico com vergonha também, compartilho desse seu sentimento. Dá um pouquinho, né? Vamos abraçar a sua prima de Natal, porque realmente a gente está passando vergonha. A gente está devendo. Quem vem de fora aproveita mais que a gente que mora aqui, né? Porque eles, tipo, exatamente, eles vêm pra cá e querem aproveitar tudo e a gente que tá aqui. É o famoso casa de... Ferreira espeta de pau. É isso aí, né? Deixa pra depois, outro dia eu vou, né? Passou 30 anos, você não foi ainda. Então, Pior que é. E aí, a gente fica, com certeza, às vezes coisas sensacionais acontecem em São Paulo que a gente nem ficou sabendo, tá nesse momento. E agora shows internacionais direto aqui, né? No Unimed, no Allianz, e shows nacionais enormes, essa coisa, nova época, desde os Titãs Encontro pra frente, shows de bandas nacionais em estádio, né? Meu querido amigo Ney Matogrosso também, fazendo show no Allianz, maravilhoso, que ele merece. Então, muita coisa, muito show. Às vezes tem um dia que tem o dia do Barão. O Barão me convidou, o Frejá me convidou para ir no show do Barão Vermelho. Tinha mais 3 shows para ir no mesmo dia, fazer mais não sei o que. É muita coisa. Então tá difícil, a gente mesmo que é paulistano... Administrar tantas coisas legais acontecendo. É verdade. Mas acho que é legal que a gente possa conviver com a nossa cidade como turistas. Explorar um pouquinho, tentar pelo menos fazer isso. Fim de semana agora fui no bairro da Liberdade, por exemplo. É um lugar super legal, gostoso. Então, você que mora em São Paulo, turiste por São Paulo também, porque acho que muda um pouco da nossa relação com a cidade. Acho que é muito legal quando a gente aproveita, né? Consegue aproveitar esses lugares. Se você tivesse que escolher um artista hoje, vivo ou morto, pra fazer uma viagem e compor uma música, quem seria e aonde seria isso? Nossa! Porra, que pergunta, hein? Difícil, né? Mas vale gringo? Vale tudo? Vale tudo. Porra, pra compor... Se fosse, vamos viajar para tal lugar e compor uma música, para onde seria e com quem? Nossa, essa pergunta é profunda, hein?
Tem que pensar bem. Mas é sempre assim, a gente sempre sabe, na hora que pergunta, a gente esquece. Tem muitos compositores que eu admiro, né? Talvez... Deixa eu ver é que não tá mais vivo, né? Tem que estar vivo. Não, vivo ou morto. Vivo ou morto? Vivo ou morto. Pô, John Lennon. Facilitar. Gostaria de fazer uma viagem com o John Lennon. E com a Yoko, a tira-cola, porque eu gosto da Yoko Ono. Leva agora, junto. O povo vai falar, mas você é doida da viajar. Eu adoro a Yoko. Tipo, outro dia eu fui ver o show deles no Madison Square Garden. Eu gosto porque a Yoko é muito disruptiva, ela é provocadora mesmo, né? Enfim, mas a viagem poderia ser de repente só com o John Lennon mesmo, porque talvez a Yoko, não sei como é que a Yoko era na viagem, né? Tipo, se ela é... Pra onde vocês iriam? Pra que lugar? Pra ser inspiradora assim? Pô... Pra onde que o John Lennon gostaria de ir, que ficaria inspirado? Sei lá, de repente o John Lennon vir parar no Brasil, não? Seria uma coisa São legal? Paulo. De repente levar ele pra algum lugar. Onde vocês acham que o John Lennon ia gostar de vir no Brasil? Nossa audiência pode opinar também. É isso aí. Deixe Seria. seus comentários. É super realista essa possibilidade que vocês estão tratando aí, né? Sei lá, levar o John Lennon pra Salvador. Aí, ó, imagina. Então, imagina, ele ia ficar enlouquecido lá com o Viagem. caldeirão cultural da cidade também. De repente levar o John Lennon lá pro Nordeste, pro Norte. E, 1000 fitas, assim, mas se eu perguntar é audacioso pensar isso, né? Mas com toda a humildade, confesso que seria muito... Eu tenho idolatria com o John Lennon, adoro. E o Bob Dylan também. Na verdade, o John Lennon, ele é saído do Bob... Eu penso que o Bob Dylan, todo mundo saiu do Bob Dylan, porque o Bob Dylan mudou a história. É verdade isso, né? O Bob Dylan mudou a forma como as pessoas enxergam a questão da letra, a questão... Eu tava até contando pra vocês aqui que eu fiz uma poesia e transformei em música. Isso vem muito pelas letras do Bob Dylan. Bob Dylan realmente modificou a forma de pensar e escrever música. Tem o próprio encontro clássico dos Beatles com ele, Uma Noite, né? Que eles falam que depois... Os Beatles falam, a nossa vida nunca mais foi a mesma. O nosso jeito de pensar música nunca foi o mesmo. Então, talvez o Bob Dylan também. Olha aí. Bob Dylan tá vivo. Então, se o Bob Dylan... Pô, eu amo, então... Imagina trazer os dois pro Brasil, dar um rolezão aqui. Nossa! Levar eles pra um bar, tomar uma Imagina. pinga, enlouquecer os dois lá, ter uma Comer música rolando ao vivo, um samba, sei lá, qualquer bolovo coisa. na mesa ali. Bolovo, sanduichão de pernil do Estadão, levar os caras num boteco assim, classe A, né? E tipo... Seria legal, é uma boa ideia. Você falou já Bolovo. muito aqui. Bolovo é muito bom, hein? É que eu Bolovo tenho um bom amigo demais, que come muito bolovo. Eu amo bolovo. Então, e ele virou uma piada entre nós, porque ele é o rei do bolovo. O Adriano, que fazia a estrada com a gente, maravilhoso. O Adriano não podia ver um bolovo que ele comia. E quanto mais pé sujo o lugar, mais ele queria o bolovo. Eu falava, você é corajoso, Vocês hein? dá um quibe, não é um quibe não. É É o um bolovo. bolovo. E ele louco por bolovos em situações quase insalubres. Assim, eu falava, esse cara é corajoso. Forte, hein? Guerreiro. Guerreiro. Forte. Você fala muito sobre as suas referências musicais, né? Da sua Sim. formação musical, daquilo que te inspirou e te influenciou. Mas hoje, quando você olha pra música, você fica de olho em novidades? Ou quando você Sim. viaja, de acompanhar um artista local, uma produção local, de pegar, de repente, algum elemento ali local do que está sendo produzido atualmente? Sim, fico. Às vezes, a gente foi fazer um show em Salvador e a gente foi sair para tomar uma cervejinha com os amigos e descobrir uma cena da noite. Falamos em Salvador agora há pouco, seria muito maravilhoso levar o Bob Dylan e o John Lennon lá. Que é uma rua que tem um bar que chama Bar 51, cheio de disco... Área 51, cheio de disco voador. E tinha uns músicos fazendo um som de blues na calçada. Uau! Um monte de mesas na rua. E a rua fechada... Fui lá, dei canja, o Fabá pegou a guitarra e tocou blues, cantei Led Zeppelin lá, e foi uma loucura, o pessoal aplaudiu, sabe? Então tem horas que isso aconteceu em Salvador, uma viagem, a gente estava para fazer um show e às vezes acontece essa coisa de você se misturar com a cultura da cidade, com o caldeirão cultural da cidade. E eu gosto de observar, de observar artistas locais e conhecer gente. Vou até mandar um salve para minha amiga Tati de Salvador, que é uma guitarrista que também mora lá. E fazer pontes, construir pontes. Recentemente eu tive no show do Arnaldo Antunes, que nos convidou lá para ver o show do Unimed, e descobri a Ana Frango Elétrico, que eu nunca tinha visto. É uma artista índia, assim, nova, maravilhosa. Aí já fiz ponte com ela, já falei lá no Instagram. Legal. Aí ela escreveu para mim, sou sua fã. Eu falei, meu Deus, eu que sou sua fã, cara, adorei você no show do Arnaldo. Então eu adoro fazer essas pontes, sabe? Achei tão legal essa menina. Nunca imaginei que a menina, sei lá quantos anos que ela tem, é super novinha.
pô, Ana Frango Elétrico. Ana Frango Elétrico. E ela é ótima. E aí ela falou, pô, sou só fã. Eu falei, meu, nem sabia que a Berina sabia que eu existia, né? Então, muito legal, assim. Eu tô sempre buscando fazer pontes. Agora, sim. fora do Brasil, você consegue fazer isso? Ou pelo menos tenta acompanhar um pouco da cena musical em viagem ou não? Quando eu tô viajando... Quando você viaja? Eu vou pra Portugal agora. Eu gosto muito... Na Europa tem uma cena de artistas de rua, que eu sempre tô observando. Mas contactar, assim, artistas maiores é mais difícil porque a gente, às vezes, não tem uma ponte. Alguém... Que nem eu fui no show da Sheryl Crow. Eu amo a Sheryl Crow, é uma artista referência pra mim. Esse violão Gibson é um signature Sheryl Crow. A mulher é foda, né? Ela tem um signature da Gibson. Não é qualquer um. É um violão pensado pra ela. E eu, quando comprei, descobri no dia. E eu sou muito fã da Sheryl. 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ver o show dela na Espanha, em Barcelona. E tinha um amigo nosso que trabalha com ela, que é um brasileiro. Aí a gente tentou fazer uma ponte, tentamos ir no camarim, mas não deu certo. Ela tava com os filhos e tava, tipo, querendo ficar mais na dela. Entendi, mais reservada. Mas a gente conseguiu falar, quase chegar nela. Ela pediu desculpas e falou, tipo, se eu não tivesse num dia assim, eu super atenderia. E quando abriu o show da Alanis Morissette, né? Que também foi outra viagem. Eu abri o show da Alanis, amiga. Louco. Aonde isso? Ano passado. Aqui em São Aqui Paulo? no Brasil, na Pedreira Paulo Leminski. Tá, porque no de São Paulo eu fui, foi a Pitty, né? Então, eu abri o de Curitiba ano passado. Meu, tinha 30 mil pessoas lá. Aquela pedreira é demais. Aquela né? pedreira demais. É um dos demais. lugares mais lindos do mundo pra fazer um show. Também achamos. A gente foi lá fazer um especial de Curitiba. De Natal, né? Natal de Curitiba. Lindo, maravilhoso. Eu fiquei, assim, É encantada. Um lugar incrível, uma energia incrível. E tem o nome do poeta Paulo Exato. Leminski, maravilhoso, né? E ela você conheceu, né? Então, vou contar. Amo a Alanis, pelo amor de Deus, chorei no show. Não, então, eu sou Jagged Little Pill a vida toda, é o disco que eu mais ouvi na vida. E tem uma história engraçadíssima, eu tinha 14 anos, ela foi fazer o famoso show do Olímpia, e eu fui escondida dos meus pais, fui ver o show. Foi o primeiro show internacional que eu vi na vida. Você tava lá? Tava nesse show. Então, amiga, aí eu cheguei lá meio-dia pra ver o show, fiquei na porta, eu era a primeira da fila, comprei o ingresso, fiquei esperando, abriu a porta, fiquei na grade. Eu passei 12 horas sozinha na fila, enganei meus pais, falei que ia pra casa de uma amiga, que ia dormir na casa de uma amiga. Tava lá eu na porta do Olímpia, e aí fiquei na grade, beleza. E eu ainda era apaixonada pelo Taylor, o batera, né, o batera Também, do que Foo Fighters. infelizmente Pois é. morreu. Mas naquela época, ele todo gato, loiro e tal, e eu apaixonadinha pelo Taylor, na grade, assim, começou o show, a Alanis entrou. Na hora que a Alanis entrou, todo mundo veio pra frente, eu fui esmagada na grade, desmaiei. Ah, não. E eu tinha passado 12 horas na fila. E eu tava sacanagem. sozinha. Então, olha a aventura. Aí o segurança me tirou, ele me viu desmaiada, que eu fiquei desmaiada na grade, assim. Ele me tirou e eu vi o show lá do fundo do Olímpia. Então, vi a Alanis desse. Foi uma experiência frustrada. Claro. Voltei pra casa. E falei, bom, mas pelo menos eu tava lá, eu vi a minha ídola e não sei o quê e tal. Corta 30 anos depois, o Fernando me liga e fala, ó, você vai abrir o show da Alanis Morissette. Uau. Então falei, pô, a vida é louca mesmo, né? Eu que desmaiei Esmagamento naquele show. da grade pra abrir o show esmagamento dela, né? da grade. E aí eu lembro que no dia que eu fui na Pedreira passar o som, quando eu subi no palco, os amplificadores de guitarra da banda dela ainda estavam soando, os músicos tinham acabado de sair do palco dela. Me deu uma emoção de que eu voltei para aquela menina de 14 anos, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, a Alanis passou aqui, pisou aqui, quase que dei um beijo no chão. Assim, porque é meio, tipo, a Alanis, essas mulheres, Sheryl Crow, são mulheres que eu admiro muito, a Rita Lee, todas, né? Roqueiras. E aí foi uma emoção maravilhosa, tipo, abri o show da Alanis, assim. Mas aí não fui lá, por quê? Porque ela estava num camarim longe, que a Pedreira tem uns camarins aqui perto do palco e tem uns camarins que são bem distantes. E eu soube que ela estava no camarim longe. Eu falei, mano, a mulher tava vindo de 3 shows na América Latina, assim, Chile, não sei o quê, Buenos Aires. Era e meio que nesse esquema, um dia um país, né? Porque o que a gente faz em estado, faz em país. Artistas faz em país. Esse nível de artista faz em país, né? Aí eu pensei assim, cara, se eu for lá, eu vou chorar, eu vou passar vergonha por causa... Eu falei, eu não vou. E eu não quis ir. Eu achei que eu podia desconjuntar na frente da Alanis. Que aí eu acho que a gente volta para um lugar muito de fã, assim, porque, não sei, eu fiquei com medo da emoção tomar conta, eu tremer. Sei lá, sabe, eu não sabia, eu fiquei com medo da minha reação na frente da Alanis Morissette. Falei, não vou incomodar ela vai fazer o show. E me arrependo de não ter ido. Mas também ninguém chegou pra mim e falou, ó, vou te levar lá no camarim da Alanis. Então eu teria que fazer um movimento, pedir pra produtora. Eu falei, vamos deixar a Alanis em paz. Eu já tava tão assim maravilhada de abrir o show da mulher, da artista que eu
passei a adolescência inteira ouvindo. Jagged Little Pill foi o disco que eu mais ouvi feminino na minha vida. Eu acho que eu também. Então, mas eu fiquei assim, aí tem o pôster. Então, você vê, você tem quantos anos? 44, vou Então, fazer eu tenho 45. 45. Então, a gente regula, Então, mesma amigas época. de geração. E foi muito forte aquele momento, Muito. Alanis, pra nós, meninas, né? Uhum. Foi por isso que eu fui lá escondida ver o show e fui esmagada na grade. Foi a primeira emoção que eu Dessa tive. vez você assistiu pertinho, né? Não, e não só isso, mas eu nem imaginava que eu seria cantora, que eu viria trabalhar com isso virou minha Loucura, vida, né? né? Então, uma história muito curiosa, assim, que guardarei no saquinho de melhores histórias da vida, né? E ela é sensacional mesmo. Você falou rapidinho que você vai pra Portugal agora. Vou. Você vai fazer Vou show tirar, ou vai não, aproveitar? vou pra passear, pra tirar uma microférias. Porque junho é um mês que rola muito show de forró e vai ter a Copa. Então, pra gente dar uma paradinha. Boa. E aí eu vou aproveitar Tempo pra de descansar, de vou aproveitar. lá, eu vou lá conhecer alguns lugares que eu não conheço ainda, que eu só conhecia Lisboa. Agora eu vou conhecer mais outros lugares de Portugal. Vai comer bem, passear, ver cultura. Comer bacalhau. Portugal é uma delícia, minha gente. E é o seguinte, avisa o mundo que estamos chegando. Por quê? Porque você pode voar para Lisboa, Orlando, Nova York, Paris na nova classe Business Insignia by Gol. Pois é, com maior conforto. Enquanto você aprecia a mais alta gastronomia brasileira. Gol, inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo. Então, dica, hein? Vai pra Lisboa, já sabe, Vai né, de minha Gol. gente? Lisboa é demais, Portugal, tudo pertinho. Pega um carro e vai viajando. Eu quero conhecer e o tal. Porto, eu quero conhecer Sintra, que eu não conheço, Cascais. Delícia. Eu vou dar um rolê, assim, pra vários lugares que... Vou me dar esse... Faz tempo que a gente não tira umas férias. Ó, a Juliana passou assim. Eu só concordando. Cara, Então. E a turnê da Rita tá crescendo muito, graças a Deus. Então a gente já sabe que o segundo semestre aí vai vir socado. Então a gente vai dar esse... Que bom, né? Que bom. Que bom. A gente tá super feliz, tem muito show fechando já, muito mesmo. Mas eu vou dar essa respiradinha antes desse segundo semestre aí, que vai ser pauleira. Tirando Portugal que você vai, tem algum outro país que tá no destino, que tá no topo da tua lista, que você quer conhecer, que você sonha em ir? Eu sonho em ir pro Japão. Eu queria ter essa... também. Eu também. Eu tenho um também. amigo que foi 42 vezes pro Japão. Não. Marcos isso? Suzano. Mas Marcos deixa Suzano. pra gente um pouco, Então, só ele que Suzano. ir? Marcos Suzano é a por lenda da favor. percussão brasileira. E ele foi 42 vezes. Ele vai fazer o meu roteiro, porque ele conhece Vamos ver esse aí. Ele já conhece tudo sem ser o turistoide, né? Ele conhece o local já. Então, eu gostaria de conhecer a Califórnia, que eu não conheço. Califórnia é demais. Califórnia. Não conheço. E Vai que é gostaria de conhecer, sabe o quê? O sul da França e a Toscana, assim, aquele rolê de carro ali, o sul da França, aquela luz amarela da Toscana. Sei lá, já vi muitos filmes ali que foram filmados, eu acho que deve ser muito lindo, aqueles vilarejos, aquele senhorzinho que planta a uva lá, faz o vinho, faz o queijo. Eu tenho essa brisa, assim, sabe? Tipo, os tiozinhos que planta isso aí, que vende, né? Que faz Sim, lá que produz os artesãos isso, da culinária e tal. Rodar o mundo. Rodar o mundo é o que a gente vai fazer agora, inclusive com o Rogério Enachev, nosso super parceiro, que sempre aqui no Conexão Viagem traz dicas preciosas, passando por vários lugares, todos os cantos do planeta. Aqui no Minuto do Louco, Rogério Enachev você já conhece, do Louco por Viagens. Falando de onde hoje, Rogério? Olá, conexos e conexas. Vocês sabiam que aqui na cidade de Admont, na Áustria, se encontra a 8ª maravilha do mundo? Enachev, só existem 7 maravilhas do mundo. Na realidade, gente, é um título dado com carinho pelos monges que aqui vivem e também pelos órgãos de turismo aqui da Áustria, para mostrar o quão esplendoroso é esse lugar. Então vale a visita, é mais um tesouro escondido que existe aqui na Áustria. Olha só que imagens maravilhosas você está vendo desse lugar tão legal. Então se você quiser ter mais informações sobre esse vídeo ainda, vai no YouTube, vai lá e procura Louco por Viagens, você vai ver eu explicando direitinho tudo que a gente tem por aqui. Então, eu te espero no próximo Minuto do Louco, aqui no Conexão Viagem, que afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Valeu, Rogério. Então é isso, minha gente. Todo episódio do Conexão Viagem tem esse bate-bola rapidinho, 1 minutinho de dica de alguma parte do mundo do nosso Louco por Viagens, aqui no Minuto do Louco. Bora de bate-volta? Bate-volta, vamos lá. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Vocês já viram que ela não consegue respostas rápidas, né? A gente também não consegue A gente também não, perguntas então rápidas. tá tudo certo. Então vamos nessa. Lugar novo ou um destino seguro? Uma coisa que você já sabe o que você vai encontrar. Ou prefere a novidade?
Lugar novo. Pontos turísticos ou bairros icônicos? Bairros Descobri, icônicos. Pô, bairro gótico em Barcelona, pô. Aquele é muito legal ali, hein? Eu não conheço Barcelona, Não eu só conheço conhece? Madrid. Pô, aquele bairro gótico, agora a última vez que eu fui, eu desvendei aquilo, entrei, comecei a entrar num lugar que já não tinha mais turista em Barcelona. Uau, foi uma experiência. Mas bairro gótico, quando Preciso você for conhecer. lá. É. Dia ou noite pra turistar? Ah, dia. É. É. Mas se não é da noite? Eu já toca em fui, bar, amiga. Já fui. Já deu a cota. Já fui muito da noite. Agora eu tô mais do dia. Pra se inspirar, caos urbano ou um refúgio mesmo pra se concentrar? Pra se inspirar, É. aí eu acho que é refúgio. Compras de rua ou em grandes centros comerciais? Compras de rua. Hotel conceitual ou um belo de um resort? Hotel conceitual, talvez. Eu não sou do resort. Não. Pulseirinha. Bagunça, Não. tumulto. Não, pulseirinha na praia me deprime, eu fico deprimida. Eu acho que isso não devia existir. Quero deixar aqui registrado minha crítica a essa porcaria que inventaram. Praia com pulseirinha. Vou falar pra vocês, viu? É isso, desabafei. Não falamos nada, foi ela? Foi ela, hein? Foi ela. Desabafei. Não falei nada. Inclusive, se algum resort quiser Não, patrocinar se quiser, aqui eu pra tô se dentro. refazer Por a imagem, favor, então por favor, Pode vir, ela não pode vai. Se o convite era pra ela, pode passar pra gente que a gente aceita, tá? por meu favor, resorts patrocinem o podcast, Isso. mas não me convidem para a praia com pulseirinha. Deprimente. Restaurante chique ou uma barraquinha na frente da estação? Putz, eu não sou muito do restaurante chique. Eu seria a opção intermediária, que seria aquela cantina da nona, ou o boteco clássico que tá lá há 30 uma coisa mais anos. autêntica, Comida do uma nativo, coisa né? mais- Também como na tradicional, de barraquinha, repente. tá? Vou de tudo. Mas eu não sou muito do gourmet, do restaurante gourmet, Não. ervilha com molho teriyaki fazendo um sorriso, que é um prato de R$700, não sou desse rolê. Ervilha fazendo sorriso é boa. Show da tarde ao ar livre ou um teatro lotado à meia-noite? Ah, cara, olha, show no pôr do sol, assim, é massa, hein? Já fui a alguns. Acho que é show ao ar livre, num lugar bonito, assim, com pôr do sol, é maravilhoso. Pé na estrada de van ou agilidade de voar? Aí, João, a nossa vida. Na verdade, a gente vive os dois. A gente voa muito e faz muita van. Eu acho que a gente prefere... Eu vou ficar com a opção que você não me deu, o busão leito. Quando a gente pode contratar o busão leito pra fazer a dormindo, viagem, né? vai dormindo. Que é aquela poltrona que reclina, chega lá descansada, não pega raio-x, não vai no aeroporto. E a van também, que a banquinha é mais duro, né? Aquelas coisas. Busão leito é a nossa opção número 1. Madrugar pra viajar ou viajar varando a madrugada? Nossa, nem entendi. Vai de novo. Madrugar pra viajar, acordar bem cedinho. Tipo ontem. Ou virar a madrugada viajando? Tipo ontem. A gente fez isso em 24 horas agora. O que foi menos pior? Puta, Difícil, né? Olha, aí eu perdi o horário. Dessa vez eu quase perdi o voo, hein? Eu não acordei. Eu tinha que estar no aeroporto 5 da manhã. Eu quase perdi o voo. Então eu acho que talvez eu prefira... Eu acho que eu prefiro acordar cedo pra viajar, porque viajar na madrugada... Mas é o que eu falei pra ela, essa noite agora no avião eu desintegrei, cara. Eu desintegrei, eu quiquei o Fabá da fila, assim, os assentos, 3 assentos. Eu falei, Fabá, meu músico, você não quer sentar em outra poltrona, não? Olha lá, ó, tem mais 3 ali. Aí ele foi lá, eu deitei e desintegrei, cara. Eu tava 24 horas sem dormir. Eu desapareci e desintegrei. Porque eu tava 24 horas acordada e tinha feito um show de 1h30 de rock and roll, Rita Lee. Mano, eu deitei, falei pro Juliano, eu nem me lembro de ter deitado. Eu não lembro dessa cena, eu deitando. Eu já desintegrei, já saí do corpo antes. Aí eu acordei com tripulação, 10 mil pés preparado para o pouso. Então foi um voo que eu nem senti, mas foi tipo cansaço extremo, né? 24 horas acordada. Vamos falar desse violão. Despachar esse violão com o coração na mão ou sempre com você na cabine? Não, jamais despachar. Sempre com você, né? Sempre com... Nossa, não, a gente conhece cada história, cada loucura que eles fazem. Não, sempre em cima, na bag. Uhum. Um item indispensável na sua bagagem. Claro que não vale o violão, né? Porque agora já falamos dele. Eu tô sempre os figurinos de show, né, que tem que levar. Lookinhos.
Tem alguém que produz isso pra você? Tem, né? Ou você se produz? No Belchior eu tinha uma costureira que fez tudo. Agora eu tô handmade by myself, tô amando. Eu tô produzindo, tipo, colo as estrelas na roupa. Então todo mundo ama. Legal. E deu tão certo que eu falei, vou continuar. É. Então, a minha costureira tá brava comigo. Lili, eu vou aparecer aí pra fazer alguma coisa, fique tranquila. Mas eu tô curtindo. Mas um item indispensável da viagem... Já sei, tampão de ouvido. Eu tenho um sono muito leve. Se eu não levo o tampão, eu não consigo dormir. Então, assim, até psicológico. Às vezes eu tô num lugar que tá silêncio, mas eu tenho que botar o tampão, é psicológico. Então, assim, se eu viajo sem tampão, aquele tampãozinho laranjinha da 3M mesmo, você amassa, sim. enfia aqui, amassa, enfia aqui, tipo um cabo de macarrão. Aí ele vai aumentando, daqui a pouco vai ficando um silêncio. Ai, é o tampão de ouvido pra mim. Trilha sonora, ou seja, assim, uma playlist própria ou ouvir música local em viagem? Em viagem... Você já vai com a tua playlist, você já sabe? Eu gosto, eu tenho minhas playlists. Mas é muito importante a gente ouvir outras coisas, sabe? Não ficar só na bolha da playlist, porque fica mal acostumado, né? Não descobre... Acho que é importante fazer os dois, eu escolheria as duas coisas. Boa. E viajar pra cantar e se apresentar é? Minha vida, né? É tudo. Eu amo. Sei lá, não sei como é que eu vou definir numa palavra... felicidade, né? Felicidade. A Ju sabe. Se tiver 20 shows, eu faço, né? 30 não aconteceu ainda, mas... Se tiver 20 shows... Não, é uma loucura como eu tenho uma paixão, uma loucura por isso. Sou muito feliz mesmo com que... É demais, gente, Acho que ficou muito claro, né, pra gente. Nítido. Ficou muito evidente esse amor, essa paixão toda. E tudo isso que vocês falaram aqui, que a vida me proporcionou, esses encontros, tipo, gravar música com o Nando Reis, cantar com o Ney Matogrosso, ser amiga do Ney hoje, e Arnaldo, e conheço Ney tantas... tem um papel super importante na sua carreira, na sua vida, tem, inclusive, bastante, né? Bastante. Então, Ney é um que guru, lindo, um mestre, né? um pai, uma coisa maravilhosa. É isso, a vida, o que a música me trouxe, é tudo, assim, tipo, realmente... É isso, essa alegria infinita. Poderíamos ficar mais uma hora? Claro. Poderíamos. Eu tô tranquilo. Vamos respeitar esse sono, essa viajante? Ela precisa dormir, Eu né? preciso descansar. Tem presente. Tem presente. Do nosso parceiro Simbora Store. É uma marca brasileira. Simbora Store, que legal esse nome. Apaixonada por transformar a viagem das pessoas em lembranças. Então, eles criam acessórios de viagem. Esse é um deles. É Que um legal. case pro passaporte. Você coloca o passaporte dentro. Aí tem os pins também, que a pessoa pode Mentira, que eu já personalizar. vou usar agora pra minha viagem pra Portugal. Viu Já vou só? usar. Olha Aí, que ó, lindinho. Tem um sistema de couro é segurança, né? ótimo. Sistema de segurança Isso. que ninguém aproximar a maquininha não consegue transacionar o cartão. Que chique. Isso. Eu vou usar. E dá pra usar o passaporte, coloca o cartão de crédito e tal. Você fica só com isso, Tem inclusive. o PIN do Conexão Viagem, você vai Tem sempre PIN do lembrar da Conexão. gente. O perigo é que se te levam isso, te levam tudo, né? Te levam tudo, gata. Dizem que é bom Eu não tenho- viajar, fazer isso em viagem, você botar tudo numa coisa só que quiser. Mas enfim, eu achei lindo, eu vou fazer. Eu vou meter os cartão aqui mesmo e... Eu tenho feito isso. Tá bom. Por enquanto, tá Olha, funcionando. eu sou uma pessoa que nunca fui assaltada na vida. A única vez que foram me assaltar, a Juliana estava, inclusive, aconteceu um negócio muito louco, o cara veio de bicicleta, eu não sei o que me deu nesse dia, eu ia fazer um show no Circo Voador com a participação do Lenine, devia estar emocionada. O moleque veio com a bicicleta na minha direção, com uma faca, sei lá, e eu só fiz assim, hoje não. Hoje não? O cara, te juro, eu dei um rá no cara, velho. O cara parou, freou a bicicleta, olhou pra mim, botou o pezinho no chão, falei, irmão, dá aqui a mão pra mim. Te juro por Deus, o cara me deu a mão, eu olhei pra ele e falei assim, olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que tá difícil, eu sei, já passei por muita coisa na vida também, mas é o seguinte, não é legal, entendeu? A gente trampa com música, então estamos no corre, eu tenho show hoje aqui, pô, desculpa aí, irmão, mas assim, me dá um abraço aqui. Tipo, o cara entrou na viagem, no final o cara tava com lágrimas nos olhos, pediu desculpa e tipo, foi embora. A Juliana é testemunha ocular, viu isso? Ela e a Amanda olhando de longe, assim, eu, tipo, quase abraçada com o cara. Gente. Que tentou me assaltar. Te juro, rolou um negócio, tipo... Cara, é isso que eu falo, o negócio do... Eu acredito, né? E falei, hoje não. Falei, hoje não. Hoje não. Eu falei, Hoje hoje não. não e vou explicar por quê. Eu falei assim, aqui não e vou explicar por quê. Aí falei pra ele, mandei alguma coisa da frase do amor, acho que pra dar uma elevada na vibe. Falei alguma coisa, peguei na mão do cara, segurei na mão. Papo reto, olhei no olho do cara e o cara me pediu desculpa. Falou, não, pô, realmente... Fica pra próxima. É, porque assim, Não, tô brincando. tá difícil, fica pra próxima. É quinta série ela, né? Mas é isso, cara, rolou essa fita aí. Então, assim, Caramba. só foi essa vez. Então, se alguém vier
Me pegassem aqui, não. Hoje Aqui não. hoje não. Tô em É só Portugal, fazer hoje isso. não. Hoje não. Tô aqui nas Europa, hoje não. Se você quiser, aproveita. Entra lá no site simborastore.com.br. Não esqueça de usar o cupom Conexão Viagem para ter um desconto especial. Entra lá, o site é ótimo. Você consegue visualizar como é que você monta, personaliza o seu case de passaporte, tem tag de bagagem. Dá uma fuçada no site que é ótimo, tá bom, gente? Vamos de música para encerrar? Vamos de música, mas é o seguinte. Eu vou fazer uma homenagem a Sheila, que é maravilhosa. Mando meu abraço pro Megali lá e pra Carla. Mando, claro. Fiz o Megali passar vergonha lá na Band News, lá, que eu fiz ele cantar. Eu tenho esse vídeo aí. Você viu o vídeo? Eu tenho o vídeo. Ele super envergonhado. Super, ficou vermelhão, Ficou? assim. Mas eu vou fazer uma última música aqui pra acabar em homenagem à maravilhosa Sheila, Oh. que é uma roqueira como eu. Então vou tocar um trechinho do Led Zeppelin. Uau. Vamos lá. Bora. Faz tempo que eu não toco também. Tô só desenterrando hoje, hein, Ju? It's been a long time since I rock and roll. It's been a long time since I did this stroll. Let me get back, let me get back, let me get back. And baby, let my love come running, come running, come running. It's been a long time, it's been a long time, it's been a long, lonely, 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 lonely time. It's been a long time since I walk on the moonlight. Making bows, they just couldn't work right. Carry me back, carry me back, carry me back. And baby, my love, come running, come running, come running. Let my love come running. It's been a long time, it's been a long time, it's been a lonely, 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 lonely Tchau. Que linda, que delícia. Cantora, hein, Sheila? Aí, ó. Mandou afinado. Ana Canhas, que delícia de conversa. Tô meio fora de forma, viu? Não, foi maravilhosa, como sempre. Obrigada demais por ter vindo aqui. Vocês são demais. Eu Arrasam. amei. Muito legal, muito Obrigada, legal. uma delícia. Eu falei, a gente poderia passar mais uma hora. Ixi, tranquilo. Nem abri Ia o ter saco história. das histórias malucas, não. Então, Tem que fazer uma gente. versão Eu dois ainda. já comecei a abrir na hora. Mas eu contei algumas, mas tem muita história. Ai, que O povo delícia. pede pra eu escrever um livro um dia, eu falo, mas é tipo... Queremos, hein? Lá na frente tem muita Queremos. história. Tem E tem as história. publicáveis e as impublicáveis. Essas são as melhores. Ô, Sato, valeu. Mais um Sheila, obrigado. Conexão. Ana, obrigado pela presença. Obrigada, público. Agradecer o Crosshost Studios que nos recebe aqui na Vila Mariana, em São Paulo. E lembrando, entra lá, conexãoviagem.com no YouTube, clica no sininho, se inscreve toda quinta às 18, um novo episódio para você. E é isso, gente. Agradecendo também a Marcela Coimbra, que é a diretora desse videocast, ao Pablo Fernandes, que é o nosso produtor, roteirista, faz tudo, faz inclusive montagens de fotos especiais aqui desses âncoras na IA, junto com o Guilherme, né, Guilherme? Eu tô ligada. Minha gente, agradecendo principalmente a você pela companhia, pela audiência. Até o próximo Conexão Viagem. Tchau!